Bem-estar mental. Psicóloga Bruna Milene. Toda pessoa tem que ter o seu bem-estar como base de tudo. Toda pessoa tem que ter. Bom dia, Regi! Bom dia, ouvintes da Rede Viva Top! Como vocês estão? Espero que bem. No programa de hoje, vamos abordar o tema depressão e autocuidado. Quando a gente fala de depressão, muitas vezes a gente associa apenas com uma tristeza profunda, desânimo, falta de vontade, querer ficar deitado o tempo todo, e ela vai muito mais a fundo do que isso. Claro que a depressão ela também está associada, né, a essa perda de humor, perda de vontade, perda de brilho nos olhos, né? Perda da felicidade, só que também está associada com outros fatores, que são fatores, por exemplo, genéticos, né? Por isso que é sempre bom ficarmos atentos com o nosso histórico familiar, mesmo quando se trata de doenças relacionadas à nossa saúde mental, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, todas essas doenças, né, psicológicas, elas estão associadas sim à nossa genética. Então, se você tem histórico familiar de depressão, é sempre bom ficar atento. Outro fator também, né, que pode nos levar a ter depressão são os desequilíbrios químicos. Quando os nossos neurotransmissores, que são responsáveis pelo nosso equilíbrio, né, pela nossa regulação de humor, ele está descompensado, também acontece, pode nos gerar a depressão, né? E aí falta hormônios, faltam neurotransmissores, né, responsáveis pelo nosso bom humor, pelo nosso equilíbrio emocional, né? Pelo nosso bem-estar, pela sensação de bem-estar, pela sensação de motivação, pela sensação, né, de felicidade. Tudo isso tem a ver com os fatores externos, mas também tem a ver com os nossos fatores internos, né? Com os nossos hormônios, com toda a questão do nosso organismo. Então, quando a gente fala de depressão, a gente tem que olhar para os dois lados, para o lado de fora e para o lado de dentro. É sempre bom a gente cuidar do lado de fora, né? Eu sempre falo para vocês sobre o autoconhecimento, por isso que a gente vai falar também sobre o autocuidado. Claro que a depressão não é brincadeira, é sempre importantíssimo procurar a ajuda de um profissional. Se for o caso, fazer o uso de medicamento, né? Fazer o acompanhamento com um psicólogo, fazer uma terapia, cuidar sempre da saúde de vocês, desde alimentação saudável até atividade física, né? Porque quando a gente fala lá de neurotransmissores, atividade física, alimentação saudável, estar num ambiente saudável, né? Manter relacionamentos saudáveis na nossa vida, cuidar dessa parte de dentro, faz toda a diferença em toda a nossa questão, né, de saúde mental. Faz toda a diferença para o nosso autocuidado. É um grande preventivo para esse tipo de doença, para ansiedade, para depressão, né? Sejam quais forem as doenças psicológicas, cuidar sempre do nosso corpo, da nossa alimentação, das coisas básicas do dia a dia, ter uma rotina organizada, ter uma rotina saudável, funciona como um método preventivo para esse tipo de doença. E aí eu vou deixar aqui alguns alertas, né, alguns comportamentos para vocês de repente se identificarem e falar, epa, né, tem alguma coisa errada, eu preciso de um pouquinho mais de cuidado aqui comigo, e até mesmo para os familiares de vocês. Então, quais podem ser, né, os sintomas, os sinais, né, de depressão? Sentimentos persistentes de tristeza, né, quando a pessoa ela tá muito para baixo, nada anima ela, né? A tristeza é um sentimento normal de todo mundo, mas quando ela começa a ficar na nossa vida com muita frequência, é um sinal de alerta. Outra coisa é perder o interesse em coisas que antes a gente tinha mais interesse. Coisas que antes nos geravam mais interesse, mais satisfação, mais motivação, e hoje não parece que não tem tanta graça assim. Mudança no apetite, né? Ou para mais ou para menos. Mudança no peso, ou para mais ou para menos, quando acontece repentinamente, né? Sem explicação alguma, talvez seja um sinal de alerta. Outra questão também seja dificuldade em dormir ou dormir em excesso. Então, quando a gente perde esses equilíbrios, né, nas coisas básicas da vida, é um sinal de alerta também. Fadiga, falta de energia, pensamentos de morte ou de suicídio é um alerta super importante
importante, isolamento social. Então, prestem atenção, né? Às vezes aquele colega de trabalho, até pessoas que a gente nem tem tanta intimidade assim, começa a demonstrar comportamentos estranhos, comportamentos que não são de costume da pessoa. É sempre bom a gente ficar em alerta. Se for o caso de pessoas que a gente não tem tanto contato, que a gente não tem tanta intimidade, é importante a gente entrar em contato com os familiares, né? Para tentar entender um pouco do que está acontecendo, porque não é brincadeira, gente. Depressão não é frescura, não é falta de Deus, né? Como muitas pessoas pregam por aí. E a gente precisa sim ficar atentos com a nossa saúde mental e também com quem está próximo de nós. E sempre buscar a ajuda de um profissional. Em caso de suspeita, não percam tempo, gente. Porque no quesito saúde mental, as pessoas sempre procuram deixar chegar no seu limite, né? Para ir atrás. Então vamos olhar um pouquinho mais para dentro de nós, vamos olhar também um pouquinho mais para quem está próximo, pra gente não se perder e pra gente não perder as pessoas que a gente ama. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Bem-estar mental. Psicóloga Bruna Milene. Toda pessoa tem que ter o seu bem-estar como base de tudo.